Nintendo. Seus consoles estão entre os primeiros que muitos de nós tivemos o privilégio de experimentar, com jogos exclusivos como Super Mario e The Legend of Zelda, que cativaram jogadores ao redor do mundo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pela memória e explorar a história da Nintendo, desde os consoles de TV em cores até o Nintendo Switch. O primeiro console doméstico criado pela Nintendo remonta a 1977, chamado Color TV Game 6, lançado exclusivamente no Japão. Esse console apresentava um único jogo de tênis leve, parecido com o Pong, porém com 6 modos diferentes, o que justificava o nome, Color TV Game 6. Embora fosse o primeiro de sua espécie, não era o sexto, como o nome pode sugerir. A Nintendo desejava ingressar na indústria de videogames, mas não tinha experiência na criação de consoles domésticos. Felizmente, a Mitsubishi Electric estava interessada em entrar no mercado de jogos domésticos e procurou a Nintendo para produzir sua linha de consoles Color TV Game. Assim, em 1977, o Color TV Game 6 chegou aos lares japoneses e alcançou um grande sucesso, vendendo 360 mil unidades em sua estreia. Logo após o lançamento do Color TV Game 6, a Nintendo lançou seu segundo console doméstico. Diferente do primeiro, essa nova versão oferecia não 6, mas sim 15 variações do jogo de tênis leve. Além disso, pela primeira vez, os controles estavam separados do console em si, proporcionando uma experiência de jogo aprimorada. Batizado de Color TV Game 15, esse console foi ainda mais bem-sucedido que o seu predecessor, vendendo o dobro de unidades. A Nintendo enviou um total combinado de mais de 1 milhão de unidades das duas versões do Color TV Game. Em 1978, a série Color TV Game recebeu seu terceiro membro, o Color TV Game Racing 112. Este novo console focava nas corridas, contando com um volante incorporado e um joystick. Além disso, apresentava 2 controladores de remo para jogar com um amigo. Shigeru Miyamoto, que logo se tornaria um dos pioneiros em inúmeros jogos famosos e inovações para a empresa, trabalhou nesse projeto, o que foi um dos primeiros desafios do famoso designer na Nintendo. No ano seguinte, em 1979, a Nintendo revelou outro modelo dos seus consoles Color TV Game. Pela primeira vez, a empresa criou o console por conta própria, sem a ajuda da Mitsubishi. Chamado de Color TV Block, esse console apresentava um jogo similar ao Breakout, em que o jogador precisa rebater uma bola com uma raquete para destruir os tijolos do invólucro do console. O design do console foi novamente obra de Shigeru Miyamoto, que estava assumindo um papel cada vez mais importante na Nintendo. O último console produzido para a linha Color TV Game foi o Computer TV Game. Mais uma vez, Miyamoto liderou o projeto, que apresentava um remake do jogo de arcade da Nintendo chamado Computer Othello. Esse console foi produzido em quantidades limitadas, tornando-se um dos artefatos de jogos mais raros de se encontrar até hoje. Finalmente, em 1983, a Nintendo fez sua entrada no mercado global de jogos com o lançamento do Nintendo Entertainment System, o famoso NES. No Japão, esse console era conhecido como Family Computer ou Famicom, abrindo caminho para uma nova geração de consoles de jogos. Nintendo Entertainment System. O console foi o anfitrião de 3 populares jogos de arcade, Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Popeye. Rapidamente, o Famicom ganhou popularidade, tornando-se o console de jogos mais vendido no Japão até o final de 1984. Impulsionada pelo sucesso do Famicom no Japão, a Nintendo desejava lançar uma versão para o mercado americano. Inicialmente, a empresa planejava fazer uma parceria com a Atari e lançar o projeto conhecido como Nintendo Advanced Video System. Entretanto, o negócio acabou não se concretizando, levando a Nintendo a lançar, por conta própria, o Nintendo Entertainment System, na América do Norte em outubro de 1985. A chegada do NES causou certa surpresa na América do Norte, que ainda se recuperava do colapso do mercado de videogames de 1983. Um grande número de consoles e jogos de baixa qualidade havia inundado o mercado, fazendo com que muitos jogadores perdessem o interesse nos jogos de fliperama e optassem pelos novos computadores pessoais. Para se adaptar a esse público relutante, a Nintendo fez algumas modificações no Famicom ao criar o NES. O slot de carregamento superior do Famicom foi substituído por um carregador frontal no NES, fazendo com que o console se assemelhasse mais a um videogravador de cassete do que a uma máquina de jogos. A eletrônica interna do NES também foi alterada para torná-lo mais resistente a perigos eletrostáticos, uma precaução importante em estados secos como Texas ou Arizona.
Em setembro de 1986, o Nintendo Entertainment System foi lançado em todos os Estados Unidos, vindo com 17 jogos, incluindo o icônico Super Mario Bros. E Duck Hunt. Além disso, o NES contava com periféricos como o NES Zapper, uma pistola leve, e o Hobby, Robotic Operating Bunny, que ajudaram a comercializar o console como um brinquedo para superar o ceticismo em relação a dispositivos de jogos. O NES deu origem a algumas das franquias de jogos mais icônicas da história, com jogos originais em séries como The Legend of Zelda, Metroid, Final Fantasy e Castlevania. O console foi um sucesso global, sendo possuído por quase um terço de todas as famílias japonesas e americanas até 1990. A chegada do Super Nintendo marcou a próxima geração de consoles domésticos da Nintendo. Conhecido como Super Famicom fora do Japão, esse sistema de 16 bits apresentava gráficos e recursos de áudio significativamente aprimorados em comparação com o NES, proporcionando uma experiência de jogo ainda mais imersiva. O SNES conquistou um forte catálogo de jogos, em grande parte devido ao envolvimento de desenvolvedores terceiros como Capcom, Konami e Square Enix. Entre os jogos mais icônicos do SNES estavam Super Mario World, Chrono Trigger, The Legend of Zelda e Super Mario Kart. O sucesso do Super Famicom foi instantâneo no Japão, esgotando-se em apenas 3 dias e causando um grande impacto social. O governo japonês até solicitou que futuros lançamentos de consoles ocorressem nos fins de semana para minimizar distrações. O presidente da Nintendo estimou que enviariam 3 milhões de unidades do console, mas o SNES superou amplamente essas expectativas, tornando-se o console mais vendido de sua época, com mais de 49 milhões de unidades vendidas em todo o mundo até 1992. Por volta de 1992, a Nintendo começou a explorar a ideia de um novo console de realidade virtual chamado Virtual Boy. Esse sistema monocromático foi pioneiro em relação aos modernos óculos de realidade virtual, como o Oculus ou HTC Vive. Apesar de sua tecnologia primitiva, o Virtual Boy foi o primeiro console de 32 bits lançado pela Nintendo, prometendo gráficos em 3D estereoscópicos para criar a ilusão de profundidade da terceira dimensão. O Virtual Boy tinha a ambição de mergulhar os jogadores em um mundo virtual, permitindo que eles vissem com seus próprios olhos, ouvissem com suas próprias vozes e até controlassem o personagem com suas próprias pernas. No entanto, durante o desenvolvimento, a Nintendo teve que reduzir a tecnologia para reduzir os custos de produção. Os recursos foram realocados para o desenvolvimento do próximo console, o Nintendo 64. Quando o Virtual Boy foi lançado em 1995, não teve o mesmo sucesso dos outros consoles Nintendo. Vendeu menos de 1 milhão de unidades, tornando-se o console autônomo menos vendido da empresa, ao lado do NES de 8 bits e do SNES de 16 bits. Com o Nintendo 64, a Nintendo deu um salto tecnológico, apresentando um console com uma unidade de processamento de 64 bits. O Nintendo 64 trouxe uma abordagem diferente para criar a ilusão de 3D, ao contrário dos sprites utilizados pelo SNES com o modo 7. Em vez disso, o Nintendo 64 ostentava gráficos poligonais que superavam seus predecessores. O destaque foi o controlador do Nintendo 64, que incluía um stick analógico e um gatilho na parte traseira, proporcionando uma melhoria significativa na ergonomia. Apesar da infame forma de tridente do controlador, o Nintendo 64 foi lançado em 1996 como o único sistema verdadeiro de 64 bits e o primeiro com suporte para 4 jogadores embutidos, o que permitiu o desenvolvimento de jogos inovadores. Alguns dos lendários pioneiros na programação do Nintendo 64 incluíam jogos icônicos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Star Fox 64, Banjo-Kazooie, Super Smash Bros. E GoldenEye 007. O N64 teve um forte lançamento, superando as vendas do Sony PlayStation e Sega Saturn durante o primeiro trimestre de 1997 nos Estados Unidos. As vendas do Nintendo 64 impulsionaram as receitas da Nintendo em impressionantes 156% naquele ano, com 5 jogos diferentes vendendo mais de 1 milhão de unidades. No entanto, a popularidade do Nintendo 64 diminuiu um pouco após o lançamento, principalmente devido ao fato de que os jogos em cartuchos baseados no console eram vendidos a preços mais altos do que os jogos em CD do PlayStation. Além disso, o Nintendo 64 oferecia menos jogos em comparação com seu concorrente. Embora tenha mantido vantagem contra o Sega Saturn, a Sony's PlayStation acabou conquistando a coroa naquela geração da Console Wars. Em seguida, a Nintendo tomou a decisão de afastar-se dos cartuchos e adotar discos óticos, buscando maior competitividade no mercado de jogos em evolução. Isso resultou no lançamento do GameCube em 2001, marcando o fim da 6ª geração de consoles.
É claro que a Sega e a Sony também lançaram seus próprios consoles para essa geração. O Dreamcast, da Sega, foi bem sucedido no mercado e superou as vendas iniciais do PlayStation 2. A Microsoft também entrou na disputa com o Xbox, e a Nintendo apresentou o GameCube. O controle do GameCube foi aprimorado, trazendo um segundo stick analógico, 6 botões digitais, um D-pad e botões de ombro com gatilhos analógicos híbridos. O GameCube teve um catálogo diversificado, com séries como The Legend of Zelda e Super Mario continuando a se destacar. O console também deu origem a novas séries amadas, como Animal Crossing e Pikmin. Embora o GameCube tenha sido um avanço em relação ao Super NES e vendido cerca de 22 milhões de unidades em todo o mundo, não conseguiu competir com o grande sucesso do PlayStation 2, que vendeu impressionantes 155 milhões de unidades, ou mesmo com o Xbox. Em 2006, a Nintendo decidiu se distanciar de seus concorrentes com um console ousado, o Wii. Diferente do PlayStation 3 e do Xbox 360, o Wii não apresentava um controle tradicional. Em vez disso, vinha com o Wii Remote, um controlador de movimento portátil que detectava os movimentos dos jogadores em 3D. Isso proporcionou uma nova forma de interação para jogadores de diferentes habilidades. O Wii Sports, por exemplo, demonstrou a acessibilidade e a interatividade exclusivas do console, cativando jogadores de todas as idades. O catálogo de jogos do Wii trouxe novas ideias e inovações ao mercado saturado de jogos. Títulos como Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda e Twilight Princess se tornaram icônicos. O Wii foi um grande sucesso, superando as vendas combinadas do PlayStation 3 e do Xbox 360 em seu lançamento e causando escassez mundial de consoles e jogos durante seu primeiro ano de disponibilidade. Com mais de 100 milhões de unidades vendidas, o Wii continua sendo o console mais vendido da Nintendo até hoje. Posteriormente, a Nintendo lançou o Wii U em 2012, com o destaque sendo o Gamepad, um controlador de tablet com tela sensível ao toque que proporcionava possibilidades adicionais de jogabilidade. No entanto, o Wii U não conseguiu se destacar na batalha dos consoles, enfrentando problemas de marketing e uma biblioteca de jogos considerada fraca em comparação com os concorrentes. Acabou sendo o console doméstico menos vendido da Nintendo desde o Virtual Boy. A última geração de consoles da Nintendo até o momento é o Nintendo Switch, que foi um sucesso após o relativo fracasso do Wii U. Com sua inovadora capacidade de ser usado tanto como console doméstico quanto portátil, o Switch preencheu a lacuna entre experiências de jogo portáteis e domésticas. Com o lançamento do Nintendo Switch, a Nintendo retornou às suas raízes com jogos em formato de cartucho. Diferentemente do que aconteceu com o Nintendo 64, essa escolha não teve um grande impacto nas vendas, uma vez que não afetou os preços de varejo. Além disso, os jogadores ainda têm a opção de baixar jogos diretamente da loja online. Essa estratégia ajudou a garantir que o console não sofresse com uma falta de jogos, como aconteceu com o Wii U. Nos primeiros anos após o lançamento, o Nintendo Switch contou com alguns grandes sucessos, como The Legend of Zelda e Breath of the Wild, Mario Kart 8, Pokémon Let's Go e Super Mario Odyssey. 4 anos após o lançamento, o console ainda oferece jogos exclusivos que são bem avaliados pela crítica e vendem milhões de unidades, incluindo Animal Crossing e New Horizons e Monster Hunter Rise. Apesar do fracasso do Wii U, o público estava ansioso para colocar as mãos no mais recente console da Nintendo. Lançado em março de 2017, o Nintendo Switch vendeu mais de 10 milhões de unidades em menos de um ano. Nos seus primeiros 10 meses, tornou-se o console de videogame mais vendido em várias regiões, incluindo a América. Até 2021, a Nintendo vendeu mais de 89 milhões de unidades do Nintendo Switch, com mais de 626 milhões de unidades de software vendidas, uma média de 7 jogos por console. O sucesso do Nintendo Switch ultrapassou as vendas vitalícias de consoles anteriores da Nintendo, como Wii U, GameCube, Super NES, NES, Nintendo 3DS e Game Boy Advance. Depois de enfrentar alguns tropeços quase fatais, a Nintendo se recuperou e está novamente liderando a indústria de consoles com seu sistema híbrido, conquistando uma posição única no mercado de jogos. E com isso concluímos o vídeo. Agradecemos por assistir, e gostaríamos de saber qual é o seu console Nintendo favorito. Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos de jogos. Até a próxima!